Olá, povo do bem, como vocês estão? Bom, mais um vídeo aqui, o nosso segundo vídeo no YouTube. E agora nós vamos falar aqui um pouquinho de tarô. Nós vamos contar um pouquinho como é que funciona o tarô. E eu também vou falar para vocês da energia que está vibrando nessa semana. Eu fiz uma jogada pensando nas energias da semana, pensando no momento, dando para vocês as dicas para direcionamento, aconselhamento. O que o tarô tem a dizer? Obviamente que o tarô ele é um oráculo muito particular. Ele é um oráculo que ele depende da energia que a pessoa ali, que o consulente está colocando ali. Essa energia não precisa ser uma energia presencial, ela pode ser uma energia da pessoa à distância, mas precisa ter aquela energia pessoal direcionando para o jogo. Obviamente que existem tiragens sobre questões, perguntas que não envolvem uma pessoa, envolvem uma situação, envolvem uma questão, enfim, envolvem alguma coisa do cenário nacional, mundial, que pode sim ser explorado, mas aí depende muito da energia que o próprio cartomante ou a cartomante está jogando dentro daquele jogo, dentro daquela tiragem. Então é muito importante que aquela concentração, o direcionamento da pergunta, ser uma pergunta objetiva, ser uma pergunta direcionada para aquele questionamento, direcione aquele jogo do tarô. Então por isso que é possível você fazer uma previsão de tarô de uma coisa um pouco mais com um âmbito maior, não é? Então é isso que nós fizemos aqui. Eu fiz um jogo em que eu perguntei da energia predominante da semana e o tarô vai dar o seu direcionamento, mas obviamente que isso precisa ser direcionado e você aproveitar o conselho dentro da melhor forma ali, dentro da tua realidade. Então esse vai ser os objetivos desses nossos vídeos semanais. Eu vou dar um direcionamento e vocês vão usar esse direcionamento da melhor forma, da forma mais indicada, para canalizar as energias e as ações que você vai tomar essa semana ou as que você não vai tomar essa semana, não é mesmo? Como esse é o nosso primeiro vídeo de tarô no YouTube, eu queria aproveitar também e falar um pouquinho sobre o que é o tarô, o tipo de tarô que eu jogo, o tipo de trabalho que eu faço. Eu jogo tarô desde muito nova, né? O tarô ele apareceu na minha vida de uma forma bem, quase como uma brincadeira. Eu me senti atraída por aquele baralho, eu vendia na banca de jornal na época, né? E era uma revista que falava de tarô. E vinha um tarô de brinde na revista. Eu achei aquele assunto interessante e aí eu acabei comprando essa revista para poder ver, conhecer as cartas, ver como é que é, porque eu sempre me senti muito atraída por esse tipo de tema. E isso eu tinha 13, 14 anos, acreditem. Fiz ali a leitura daquela revista e aí, numa brincadeira com as minhas amigas do balé, eu comecei a fazer jogo para elas. E aquele jogo foi uma coisa totalmente intuitiva, totalmente direcionada por nada, assim, por nenhum estudo, nada muito profundo. Só que os jogos começaram a fazer sentido, tá? Todas as tiradas que eu fazia para elas, acabava acontecendo as previsões. E aí elas iam me perguntando mais, me perguntando mais, me perguntando mais. E eu sabia o que eu estava fazendo, para mim aquilo ali era quase que uma brincadeira. Eu não cobrava absolutamente nada para jogar para elas, enfim, mas acabou que num determinado momento eu vi que eu tinha uma intuição e um dom para aquilo ali, né? Uma vidência para aquilo ali. Só que ao mesmo tempo que essa vidência veio, essa vidência foi embora. Eu fiquei bastante tempo sem mexer no tarô, as cartas, como o sentido que veio para mim foi um sentido que também de uma forma para outra parou de vir. Talvez porque eu estava fazendo aquilo em uma brincadeira e aí tinha que ter um pouco mais de estudo, um pouco mais de respeito. Então, ao mesmo tempo, essa vidência parou, do mesmo jeito que ela veio.
Eu fiquei bastante tempo sem ter contato com tarô, sem ter contato com esse tipo de oráculo. Comecei a trabalhar na espiritualidade, na Umbanda. Isso é uma outra história, que eu posso fazer um outro vídeo para vocês, para contar. É que eu comecei com 16 anos na Umbanda, comecei a trabalhar, comecei a desenvolver as minhas entidades. E aí, uma das entidades que começou a se apresentar comigo foi uma cigana. Um tempo, essa cigana foi se desenvolvendo, ela começou a vir nas sessões de Exu, nas giras de Exu, né, do povo de rua, mas ela não tinha tanto traço de pombogira, e no início ela até se dizia como pombogira cigana, mas ela passou por um processo de evolução junto comigo. Com o tempo, nós chegamos a trabalhar dentro de um centro, as coisas foram acontecendo para mim, para eu conhecer uma tiçara cigana, e nessa tiçara cigana eu comecei a conhecer melhor esta cigana e conhecer melhor outras ciganas que eu trabalhava, e ciganos também. Aprendi muita coisa dentro da linha dos ciganos do Oriente, que é completamente diferente dos ciganos que trabalham na Umbanda. Comecei a desenvolver um trabalho, comecei a trabalhar numa tiçara, separado do meu centro de Umbanda, do trabalho que eu fazia na Umbanda. Consegui coordenar os dois trabalhos durante um tempo. Até que algumas coisas aconteceram e me direcionaram para que eu tivesse a necessidade de abrir uma casa espiritual. E essa casa, a permissão que me foi dada para abrir essa casa espiritual foi uma permissão para abrir uma casa com trabalhos de ciganos do Oriente. Com o tempo também chegou a parte de linha de cura e a Umbanda como base, a Umbanda como raiz. Então eu abri essa casa em 2008, nessa altura eu já conhecia essa cigana, já tinha desenvolvido o trabalho com ela, que é a cigana Samira, que muitos aqui que já trabalharam e frequentaram a minha casa conhecem ela. Surgiram outras ciganas, a rainha cigana Salomé, né, a Jasmine, né, a Madalena, o cigano Ramires. E aí nós começamos um trabalho em 2008 com o povo cigano. Aí você vai falar, pô, Claudiane, mas o que isso tem a ver com o tarô? Tudo a ver. Porque quando eu abri a minha casa e eu comecei a trabalhar com o povo cigano, o tarô voltou para minha vida. Porque a cigana Samira, ela jogava o baralho cigano, que é um outro tipo de baralho que eu trabalho aqui. E com a cigana Samira fazendo o trabalho com o baralho cigano, a minha vidência, a minha clarividência com o tarô voltou. Então eu comprei novamente, dessa vez um livro sobre tarô, que veio com um baralho, né, do tarô. Esse tarô é o tarô de Marsella, que é o tarô que eu jogo até hoje. E aí eu comecei a não só estudar um pouco mais sobre o tarô, mas também desenvolver aquela clarividência que começou lá com 13, 14 anos. Tudo tem o seu tempo e a sua hora na vida, né? Então, junto com o trabalho com a cigana Samira, aquele jogo foi desenvolvendo, aquela clarividência, eu comecei a fazer os atendimentos para as pessoas novamente. A cigana Samira atendia com o baralho cigano e eu jogava com o tarô. E assim foi até 2023, que aconteceram, na verdade, antes de 2023, né? Em 2020, a minha vida pessoal passou por uma transformação muito grande, aliás, acho que de todos, né? 2020 foi um ano bem emblemático, aí, o ano da pandemia. Para mim foi uma virada muito grande, meu filho nasceu, minha mãe faleceu, enfim. Então foi uma virada de 360 graus na minha vida e eu tive que parar um pouco com o trabalho espiritual até para poder organizar a minha vida, organizar as minhas ideias e organizar esse novo momento da minha vida. Nós retornamos os trabalhos em 2022, só que as coisas estavam um pouco diferentes, aconteceram transformações também na minha tiçara. E em 2023 eu, junto com a permissão do meu povo, nós optamos por encerrar os trabalhos daquela forma como eles eram conduzidos e iniciar uma nova jornada. Dessa vez eu iria iniciar uma jornada individual de continuar ajudando as pessoas, continuar trabalhando com a caridade, mas de uma forma mais individual, de uma forma mais direcionada. Então eu comecei a trabalhar com a astrologia, com os mapas, e
a desenvolver também esse trabalho do tarô de forma mais intensa. Então, os meus atendimentos de tarô se intensificaram e ficaram mais direcionados para ajudar as pessoas nas suas dúvidas, nas suas aflições, no que o seu coração pede, digamos assim, né? E agora, com esse canal, eu quero expandir ainda mais essa ajuda, essa caridade, esse apoio, podendo levar o tarô como uma ferramenta de respostas, de ensinamentos, de abertura de caminhos, falar um pouquinho para vocês como funciona o tarô, porque ele é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta muito interessante, muito profunda, e ela tem um link muito legal com a astrologia, com a Kabbalah, com, enfim, várias linhas de conhecimento esotéricas, linhas de conhecimento que levam para os caminhos da espiritualidade. Ele é um oráculo muito maravilhoso. Foi o primeiro oráculo que eu tive contato na minha vida e é um oráculo que eu amo demais. Eu gostaria muito de abrir esse amor que eu tenho por esse oráculo para todos vocês. Então, que esse vídeo seja o primeiro de muitos que virão. Eu gostaria muito de ouvir vocês, do que vocês gostariam de ouvir, do que vocês gostariam de conhecer no tarô, até para fornecer material para os outros vídeos, tá bem? Mas agora eu vou falar das previsões da semana, do dia 6 de junho até o dia 11 de junho. O que o tarô está dizendo para você? Quais são os direcionamentos e os conselhos para essa semana? Esse foi o jogo que se apresentou quando eu perguntei sobre as energias da semana. Nós temos aqui a carta do Sol e a carta da Temperança, que são os dois arcanos maiores. E tivemos aqui o complemento do 6 de espadas, da Rainha de Ouros e da Rainha de Copas. Então nós tivemos um jogo muito interessante, um jogo que, ao mesmo tempo, você tem um brilho, uma energia forte ali, iluminando o seu caminho. Você também tem um pedido de calma, um pedido de cautela. Então é bem importante que nessa semana você tenha equilíbrio, que você tenha cautela na hora de você tomar as decisões, que você não se deixe levar. Às vezes você pode ter sentimentos que vão querer te levar a tomar determinadas atitudes. Às vezes tem determinadas coisas que você pode tentar se iludir. Sabe aquilo que você quer acreditar, que a vida está te mostrando, não é bem assim, mas você quer acreditar naquilo ali? Então é uma energia que pode estar fluindo essa semana. Então é muito importante que você pare, que você respire, que você use a sua intuição para você definir aquilo que serve e aquilo que não serve na sua vida e direcionar os seus esforços, direcionar a sua energia para o que de fato vai compensar, o que de fato vai permitir que você possa colher os frutos aqui na frente. Porque é muito ruim você investir tempo, energia, vontade, desejo numa coisa e no fim das contas você vê que aquilo não vai dar em nada. Seja no trabalho, seja no amor, seja em qualquer âmbito da sua vida. Então, pare, pense, reflita, use a sua intuição da melhor forma para você poder direcionar o seu caminho de uma forma mais direta e você possa fazer boas escolhas. A vitória vai vir, basta que você acredite, basta que você tenha fé e basta que você saiba direcionar as suas energias para o melhor caminho. Que o tarô possa abençoar a sua vida, abençoar a sua jornada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e espero que nós tenhamos ainda muita troca sobre esse oráculo maravilhoso que é o tarô. Namastê!